E o presidente Lula falou hoje sobre a decisão de encerrar o modelo de ensino cívico-militar implantado no país em 2019 no governo Bolsonaro. De acordo com o presidente, os estados que quiserem poderão manter a plataforma arcando com os custos, pois, segundo Lula, a obrigação do MEC é garantir uma educação civil igual para todos os brasileiros. Vamos ver. Vocês perceberam quantas políticas públicas foram destruídas de 2018 até agora? Vocês sabem que nós já tivemos que remontar 37 políticas públicas que a gente tinha feito e que foi desmontada. Das universidades, a farmácia popular, da merenda escolar ao reajuste de funcionários. Tudo isso foi tirado com a maior disfarçatez. Ainda ontem o Camilo anunciou o fim do ensino cívico-militar. Sabe por quê? Não é a obrigação do MEC cuidar disso. Se cada estado quiser criar, que crie. Se cada estado quiser continuar pagando, que continue. Mas o MEC tem que garantir a educação civil igual para todo e qualquer filho de brasileiro ou brasileiro. Vamos à nossa análise novamente com a bancada aqui, começando com a Janaína. Janaína, a base do governo diz que o presidente Lula está correto, que não é obrigação do MEC arcar com custos além das escolas que já tem para poder arcar. Já a oposição diz que foi um corte na educação. Vamos lá, vou fazer um comentário lateral aqui. Eu gostei do look do presidente com esse coletinho. Ficou interessante, eu nunca tinha visto o presidente com esse colete, ficou bem. Veja bem, vamos por partes. Que ideologicamente esse governo se opõe a esse programa das escolas cívico-militares é inquestionável. Porque mesmo durante os debates, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, os parlamentares à esquerda sempre se opuseram, fazendo inclusive protestos nas cidades onde as escolas estavam instaladas. Houve iniciativas judiciais para impedir a instalação das escolas. Então, que existe uma questão ideológica é indubitável. Agora, houve uma decisão do Ministério da Educação. Eu entendo que deveriam ter dialogado com a população, porque se cria uma expectativa, os pais abraçaram aquelas iniciativas onde se concretizaram, porque também tem escolas que são listadas e contadas como parte do programa, mas em concreto não aconteceu. Não são todas as escolas listadas que efetivamente conseguiram concretizar. O MEC poderia ter dialogado melhor? Poderia. Porém, a resolução não é uma resolução impositiva. A fala do presidente, ela vem na linha da resolução. Eles dão uma orientação para descontinuar, mas não estão pedindo para que algo seja feito de maneira radical. E a fala do presidente, já posterior à resolução, já posterior à manifestação de vários governadores dizendo que vão manter o programa, foi uma fala autorizativa, não que precise de uma autorização, porque existe autonomia dos estados, mas uma fala que deixa claro que não haverá proibições, não haverá vedações. Essa questão do financiamento é um ponto importante, porque tem a ver com as competências. Os militares que vinham participando desses programas são militares das Forças Armadas. Algumas assembleias, aqui de São Paulo, inclusive, têm projetos de lei prevendo programas parecidos, contemplando policiais militares. Então, o que disse o presidente? Os estados que querem seguir, que custeiem. A dúvida que nós teremos aqui, sob o ponto de vista jurídico, é se esses militares na reserva, militares federais, poderão ser contratados com os recursos estaduais, tá? Eu imagino, vamos aguardar o decreto do governador Tarcísio e dos demais governadores, mas eu imagino que eles desenharão um programa trabalhando com os policiais militares aposentados, tá? Até para facilitar a remuneração, entendeu? Do ponto de vista jurídico, eu imagino que será dessa forma. Qual é a minha leitura? Que não pode o governo federal
proibir iniciativas diversas, porque é um país plural e a educação, num país plural, não só pode, como deve ser plural. Tá? Se o presidente não concorda com o programa, também não tem como obrigar o governo federal a manter o programa. Veja, eu não estou feliz com a decisão, mas eu não posso dizer que ela seja inconstitucional, que ela seja ilegal. Eu posso até criticar, posso até desejar que a dinâmica tivesse sido diferente, mas pelo menos eles não estão proibindo os entes federados que têm a sua independência de agirem de forma diversa. Agora, interessante que eu fiz um levantamento rapidamente com alguns dados para poder levantar quantas escolas existem que estão sob a questão da tutela do MEC, né, o que é a repasse. E me surpreendeu os números. Por exemplo, no Paraná, há 194 colégios mantidos pelo Estado, o governo do Estado, lá, e 12 em parceria com o MEC. Eu pensava que até o número fosse um pouco maior. Então, o que foi que eu levantei na época que eu estava deputada? O que o governo federal, o que o programa do ex-presidente garantia era a remuneração dos militares da reserva que eram cedidos para participarem do programa. Os parceiros na ponta, tá? O Estado, o município, teriam que entrar com uma contrapartida para garantir a reforma dos prédios, eventualmente até o uniforme das crianças. Por isso que eu disse aqui num dos nossos encontros que em algumas escolas não aconteceu, né, o que se esperava acontecer, porque os dirigentes ficavam esperando emendas parlamentares. Lembra que eu disse isso aqui? Então, assim, nem todas as escolas assinaladas como parte do programa concretizaram o programa porque não tinham o recurso da contrapartida. Vinha o militar pago, né, pelo o âmbito federal, mas não havia contrapartida na ponta. Então, aí o dirigente, o secretário municipal ia buscar emendas parlamentares com deputados federais, deputados estaduais. Eu critico isso, porque, a meu sentir, se existe um programa, é necessário que haja os recursos para a implementação do programa. Por isso que eu tenho dito, se os governadores vão manter, é importante sentar, dialogar com as pastas, para que não se crie uma expectativa na população sem que essa expectativa possa ser correspondida. Bom, já existem algumas escolas. Por exemplo, o secretário da Educação aqui de São Paulo, eu vi uma entrevista, pode ter sido uma única, disse que o colégio que tem em São Paulo está lá no Guarujá, mas eu visitei um em Taubaté. Então, acho que o primeiro ponto é que os governadores façam um levantamento de quais são as escolas que foram eleitas para esse programa, que mandem uma equipe para verificar se o programa se efetivou e que avaliem se haverá recursos para manter, para não criar uma expectativa na população e essa expectativa não vir a ser correspondida. Vamos ouvir o Magno. Magno. Leandro, eu concordo com o presidente Lula quando ele diz que os estados que quiserem continuar com o programa, se quiserem financiar o programa com seus próprios recursos, podem seguir do jeito que tem feito. O programa é popular. Os estados gostariam de manter o programa porque os pais daquele estado, os eleitores daquele estado, e aí do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, a São Paulo de Tarcísio, ao Distrito Federal de Ibanez, já manifestaram o desejo de manter o programa, porque o programa é popular. E aí depois a gente pode discutir por que o programa é popular, porque os pais gostam das escolas cívico-militares. E acho que no espírito dessa fala há uma coisa que a gente precisa ver mais. A gente precisa ver a possibilidade dos estados experimentarem um pouco com alternativas, com medidas que podem ser um pouco diferentes, têm suas peculiaridades, têm suas particularidades. Se quiserem oferecer, se tiverem recursos para financiar essas iniciativas, eu acho que nós temos pouco a perder. O nosso desempenho escolar já é baixo, é bastante difícil de piorar o estado em que as coisas ficaram nos últimos anos. Agora, eu discordo dele quando ele fala dessa linguagem de destruição e de criação. Programas, políticas públicas são criadas e abandonadas o tempo todo. É, inclusive, uma das boas coisas de termos alternância de poder.
um grupo político vence as eleições, se elege, tenta uma série de políticas públicas chanceladas pelos seus eleitores durante a eleição, outro grupo político vem, muda aquelas políticas públicas, tenta outras abordagens, e aí o eleitor, depois de um mandato, acaba por ter a possibilidade de decidir por um grupo de políticas públicas ou por outro grupo de políticas públicas. Lula não está destruindo as escolas cívico-militares, ele está tomando uma decisão política de alocar os recursos do MEC de uma forma ou de outra. E, por último, o MEC não oferece uma educação igual para todos os brasileiros. Ontem a gente conversava sobre esse tema. Eu gostaria muito que o MEC visasse uma educação igual para todos os brasileiros, mas a gente sabe que há diferentes escolas públicas no Brasil. Tem umas que têm pré-seleção, tem umas que ficam em lugares melhores, outras que ficam em lugares piores. Eu concordo que o MEC deveria almejar oferecer o mesmo ensino para todos os brasileiros, mas a gente convive com modelos diferentes, inclusive no serviço público, inclusive na oferta pública de educação, em que mantemos escolas diferenciadas, que custam muito mais, que fazem outros tipos de seleções. Enfim, é uma medida em que nós damos um pouco de liberdade para os estados ouvirem as pessoas que estão na ponta. E aí eu acho que é uma boa medida do presidente Lula. Ele pode não gostar das escolas cívico-militares. Pode ser uma política do governo dele de acabar com as escolas cívico-militares bancadas com o dinheiro do Ministério da Educação. Mas é bom que ele pelo menos deixe a porta aberta para que essa política, que é popular em alguns estados, pelo menos, possa seguir com recursos próprios, capitaneados pelos governadores. Tatiana, o Magno falou em decisão política. Concorda? Concordo, claro, e é dentro do programa político dele, né? Foi eleito com essa plataforma. Inclusive, a Janaína fala ali que ele já criticava na campanha. Então, acabar com o financiamento federal dessas escolas já é exatamente o que ele ia fazer, não causa surpresa a ninguém. Agora, até porque eu particularmente acho ruim que o governo federal pague como se fosse uma coisa especial, em detrimento do professorado brasileiro, para os militares que estão na reserva. Por quê? Pagar o salário deles e não de outros professores. É como se só eles fossem capazes de colocar uma certa ordem na educação brasileira. A despeito de toda a qualidade que a educação militar possa trazer. Agora, eu acho também que é interessante esse espaço que ele deixou para os governos, como o governo do Paraná, que abraçou muito essa causa, eu acho que é o que mais investiu, né? Eu acho que é difícil isso que o Magno falou, que a sociedade abraçou, porque muito governo falou, inclusive o presidente, e pouco se fez nesta questão das escolas. Foi mais uma jogada publicitária do que efetiva para dizer que gerou alguma mudança na educação brasileira. Vitor. Leandro, eu acho que a fala do presidente tem algumas camadas, né? Uma delas, de fato, é política. De fato, é uma fala que segue bem a linha do que a gente ouviu durante a campanha e segue também exatamente o que a gente estava conversando antes sobre esse ambiente de polarização constante que o presidente Lula tem proposto ao debate público com o ex-presidente Bolsonaro. Mas eu acho que o presidente traz algumas coisas interessantes durante a fala, que uma delas é exatamente a gente trazer para o debate essa discussão sobre o custo-benefício das escolas militares em detrimento ao orçamento do MEC. Isso faz parte, sim, de uma decisão política e econômica, arquitetada pelo Executivo e pelo Legislativo a partir da composição do orçamento. Sim, o governo, se é uma política do governo federal não financiar mais essas escolas, de fato é uma decisão enfim, defensável e correta dentro do que defende a atual gestão. Concordo com os comentaristas aqui, com os colegas, que eu acredito que vai na direção correta Lula deixar a porta aberta para os governadores
tomarem as decisões a respeito dessas escolas dentro de argumentos que sejam tanto políticos, sim. A gente vê, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que é, se não alinhado completamente, mas oriundo do bolsonarismo e do governo Jair Bolsonaro, a defesa pela manutenção dessas escolas. Agora, eu acho interessante, sim, a gente trazer para o debate sobre a efetividade do financiamento das escolas militares, em detrimento às escolas puramente civis. A gente sabe que, sim, as escolas militares têm uma qualidade de ensino elevada. Agora, vale a pena o dispêndio de recursos públicos, recursos do governo federal, para esse tipo de escola, em detrimento ao MEC como um todo? Acho que a discussão colocada por Lula, ela pode ter sido até colocada de uma forma política, mas é uma discussão interessante da gente dar vazão nos próximos meses. Vitor, não querendo influenciar na sua resposta, fique à vontade. Mas será que a questão do recurso que é empregado para cada escola, isso seria até uma obrigação para todas as escolas, contanto que o recurso fosse bem usado, fosse bem destinado? Mas isso para as escolas civis ou militares? Tanto civis quanto militares, como também as federais? Não, sim, mas esse é o ponto que eu levantei. Eu acho que eu compreendi errado. Não, acredito que assim, a discussão colocada, ela tem que ser exatamente sobre a efetividade das escolas. A gente sabe que o dispêndio das escolas militares, ele é elevado. A gente sabe que a educação, né, o nível de educação dessas escolas também é elevado. Porém, com esse desequilíbrio do nível educacional no país, entre escolas públicas no país inteiro, né, a gente tem escolas muito boas e escolas que realmente, né, têm uma situação muito precária. Vale a pena a gente ter essa discussão do ponto de vista econômico sobre os aportes na educação. Vale a pena você dar prioridade à escola militar? Isso é um debate muito intenso no país, mas eu acho que eu chamo a atenção para a questão do recurso, porque escolas federais pelo país, aí a gente até citou ontem um exemplo do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, lá no estado de Pernambuco, e há um custo alto para poder manter a escola, mas a escola é uma escola excelente, o ensino é excelente. Tem aquele questionamento dos alunos precisarem fazer um teste para poder entrar, né? Isso aí, muito aluno de periferia, muito aluno que hoje faz o ensino fundamental numa escola cujo ensino não é bom, né, da rede pública, não tem chance de conseguir tentar um teste para entrar numa escola federal, que já é um passo para a universidade. Mas será que a gente não teria que repensar na questão do recurso que é enviado também? Isso aí equivale, é lógico, ao governo do Estado, a cada governo estadual. Mas ressaltar que quanto mais recurso para a escola, melhor. Perfeito. Eu acho que é esse ponto tem que ver se o recurso vai chegar na ponta e se vai ser aplicado. E é esse ponto também. Porque não se gasta pouco com educação no Brasil. É mal, Mas muitas vezes se gasta mal, muitas vezes tem desvio. Eu me lembro, às vezes, aconteceu um caso que eu estava ainda dando aula lá em Pernambuco e não havia nenhum equipamento de bola, por exemplo, de esporte para os alunos. E quando eu fui puxar as informações, a prefeitura havia enviado o recurso para comprar bola, rede, mas o dinheiro não estava no colégio. Muito isso. O dinheiro não é bem usado, né? Mas eu acho que a questão de ter recurso para a escola, eu acho que isso é importante para poder, não só para os professores, mas também para a estrutura toda que o aluno necessita. Então, mas, por exemplo, se você pega uma escola cívico-militar e coloca muito mais recursos, que é o que aconteceu, do que você coloca numa escola regular, civil, normal, da rede pública. É lógico que essa escola, porque quanto mais recursos, se bem administrado, melhora a qualidade da educação. E aí você também não cria uma ideia falsa de que a escola cívico-militar é melhor que as outras? Uma custa, ou uma só recebe 100, a outra recebe 1.000, ela tem que ser melhor mesmo, né? E, por exemplo, eu estou aqui pensando no governador Tarcísio. Ele vai ficar numa saia justa também para resolver isso, porque se ele vai chamar professores o quê? Da Polícia Militar, reformados? Ele está sempre, qualquer governador do estado de São Paulo está sempre em conflito com o professorado paulista, né? Acabou de ter um problema grande do governo passado, do Rodrigo, você se lembra? Na questão da aposentadoria dos professores e tal, foi um movimento
gigantesco que o governador anterior teve até de voltar atrás e parar de cobrar uma taxa que ele cobrava. Ou seja, vai ser não é uma coisa fácil de se equilibrar ali, não é só uma canetada, não. Ele vai ter que fazer uma boa negociação. Por isso que é importante esperar o que vem nesse decreto. Sim, entendeu? sim. Porque ele vai ter que enfrentar questões jurídicas. Porque hoje são militares federais. Poderá o Estado contratar esses militares federais? Então, tem questões jurídicas a serem enfrentadas. Né? Com certeza. Tem que esperar o texto do decreto.